acabando, né? Isso de essa mamata de gravação, né? Logo no próximo semestre a gente já volta. Se tudo correr bem aí, presencial, né? Aí acabou assistir o professor duas vezes. Não sei se felizmente ou infelizmente. Mas é uma boa, assim, sabe? Eu tava conversando com o pessoal, né, com alguns professores. A gente, durante essa pandemia, com essa questão de aulas virtuais, de material síncrono, assíncrono, a gente deixou um rastro de trabalho tão grande, tão denso, que eu acho, porque assim, tem aquele estigma, né, de que a gente não faz nada, que o professor universitário não faz nada e tal. Então tem tanto material, tem tanta coisa, tem tanta reunião gravada, que agora eu quero ver as pessoas questionarem que a gente não se empenha na nossa função. Mas o que é importante não é isso. O importante é a gente falar das tais equações diferenciais. Né? Então hoje a gente vai começar a falar, a gente vai basicamente falar daqui para o resto do final do curso de equações diferenciais, com um foco especial nas equações de primeira ordem, mas o estudo das equações de ordem superior ele acaba sendo quase que uma continuação. Então, são métodos, né, na verdade. E, assim, provavelmente alguma vez na vida de vocês, vocês devem ter se topado aí com uma equação diferencial, ou uma equação que tenha uma derivada, ou pode ser uma equação integral também, que tenha uma integral, né? Então, se surgiu uma integral, uma derivada aí no meio da equação, você pode classificar isso aí como uma equação integral, né? Se tiver uma integral, e uma equação diferencial, se tiver uma derivada no meio. E a física, basicamente inteira, é formulada em termos de equações diferenciais, né? Então, alguns exemplos, só para situar vocês. A gente tem a equação de Laplace, né? Então, eu tenho esse operador nabla ao quadrado vezes uma função, né, da posição. Então, esse psi é só uma função, né? É só um nome, uma letra grega a mais para a gente usar aí. Mas é uma função, vamos colocar genérico, da posição, certo? Igual a zero. Isso aqui, né, a chamada equação de Laplace é uma equação dita homogênea. Homogênea por quê? Ela está igual a zero aqui. Homogênea. Ela está na base do eletromagnetismo quando a gente trabalha com sistemas estáticos. Então, lá na eletrostática, quando a gente tem materiais dielétricos, né, só enfatizando que esse nabla ele é um operador que ele é dado pela soma, né, de i de 1 a 3 aí, de del xi na direção i, né? Então, del x na direção i, mais del y na direção j, mais del z na direção k. Então, eu tenho esse operador. E o Laplaciano é basicamente o módulo desse cara. Fica aí para vocês mostrarem que o Laplaciano, isso aqui é extremamente simples, né? Que o Laplaciano vai ser então a soma em i também de 1 a 3 da derivada segunda, certo? E agora, o Laplaciano ele não é mais um vetor, tá? Ele é uma função aí, uma função de derivadas. Então, note, é uma equação, né? Tem igual a zero, ou igual a alguma coisa aí, de um operador atuando sobre uma função, nesse caso, um operador diferencial, que é o Laplaciano. Tá? Uma versão mais completa, né, dessa equação de Laplace é a chamada equação de Poisson. A equação de Poisson, ela não é mais homogênea, ela inclui uma fonte de carga, certo? Então, é como, por exemplo, se eu tivesse uma carga pontual elétrica, né? Então, vamos supor, tem uma carga positiva. Essa carga positiva,
eu tenho o campo associado a ela, né? Então, eu tenho aqui um surgidouro, né? Um lugar que aparece um campo, uma fonte. Assim como eu posso ter um dreno, né? Sei lá, uma carga negativa. Então, eu tenho aqui uma densidade, esse ρ é uma densidade de carga. Tá? Na verdade, uma densidade volumétrica, né? Porque a gente está trabalhando no espaço. Então, uma densidade volumétrica de carga. Então, a equação de Poisson é interessante, né? Porque a gente consegue, por exemplo, dada essa função, obter um potencial médio, e a partir desse potencial médio, a gente consegue resolver diversos problemas aí da eletrodinâmica. Note que essa aqui é uma equação que ela é não homogênea. Justamente pelo fato que ela não é igual a zero, né? Então ela tem esse fator aqui somando, tá? A gente pode ter uma equação de difusão ou uma equação de onda, também em termos do Laplaciano aí. Aí eu tenho o Laplaciano de psi, mais ou menos uma constante ao quadrado k, vezes esse psi, igual a zero, tá? Se esse aqui for positivo, eu tenho uma equação de difusão, né? Ou seja, é um sistema que tem ou um sorvedor ou uma fonte. Pode ser de onda eletromagnética, pode ser onda mecânica. E se for negativo, eu tenho um sistema periódico, né? Então, por exemplo, uma onda numa corda e tal. Então, equações... o eletromagnetismo, por exemplo, é regido por equações desse tipo aqui. Na verdade, o que apareceria aqui seria uma derivada no tempo também, né, dessa equação. Ou, né, essa aqui é independente do tempo, mas eu posso ter uma equação desse tipo dependente do tempo, psi de R igual a 1 sobre uma constante aqui, A2, aí a derivada desse psi, na verdade, né, aqui passa a ser um psi de RT, e eu tenho aí uma derivada no tempo, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, as equações de Maxwell para um meio homogêneo e trabalhar as equações de Maxwell, a gente vai chegar numa expressão onde aqui embaixo eu tenho um μ0c0, né? Onde 1 sobre μ0c0, sobre raiz de μ0c0, é a velocidade da luz, né? Então, ou seja, esse A aqui ele tem dimensão de inverso de velocidade, né? Então foi até usando essas equações que o Maxwell unificou a eletricidade e o magnetismo, tá? Agora, se o espaço for relativo, né? Se eu quiser tomar o tempo como uma coordenada, e aí a gente sai do nosso querido espaço euclidiano e vai para o nosso espaço de Minkowski, aí eu passo a ter uma equação diferente, né, uma generalização dessa equação. Ao invés de eu ter agora o triângulozinho, agora eu tenho um quadradinho. E esse quadradinho, vou escrever a equação primeiro, né? Então eu tenho é a mesma equação, só que a diferença é que eu escrevo esse quadradinho aí, né, ele, como sendo o Laplaciano mais 1 sobre IC ao quadrado, uma derivada segunda no tempo, né? Então eu tenho aí o espaço de Minkowski, tá? Então é a base da relatividade. E o que eu tenho
é uma equação diferencial. Eu posso ter outra equação diferencial, que é uma generalização dessa, quando houver uma carga. Né? Então tem o quadradinho aí, o quadrado tem um nome esse operador, eu não vou me lembrar agora, tá? De RT, que é igual a menos ρ sobre epsilon zero. E aí, a gente pode ter, né, isso aqui é também uma equação para um potencial, tá? É uma generalização da equação de Poisson, essa aqui é uma generalização da equação, né, uma generalização da equação de Laplace, e eu posso ter uma generalização para a equação de onda, que é a chamada equação de Klein-Gordon, que é dado por μ2 psi, certo? Essa equação de Klein-Gordon seria uma versão relativa para uma equação de onda. E não menos importante, a gente tem a famosa equação do Erwin-Schrödinger, né? H2 sobre 2m, o laplaciano dessa função de onda, que é uma função do espaço e do tempo, mais um potencial que também pode ser uma função do espaço e do tempo, vezes nossa função de onda. Isso aqui é igual a IH, a derivada primeira de psi de RT. Tá? Então essa, para quem não conhece, sinta-se apresentado. Essa é a equação de Schrödinger. Né? No final das contas, né, e aí vocês sabem que a equação de Schrödinger está na base de sistemas microscópicos, da determinação de propriedades de sistemas microscópicos, onde esse psi aqui é a chamada função de onda. Função de onda que foi inspirada no princípio da dualidade onda-partícula do Louis de Broglie, certo? Então, o Louis de Broglie quase que postulou que se a luz poderia se comportar como onda ou partícula, também a matéria deveria se comportar como onda e partícula, e determinou uma equação, um comprimento de onda para essa luz, né? Aqui o lambda de de Broglie, H sobre P. Tá? Então, se ela tiver um momento, né, P é momento, igual a mv. Então, se a luz tiver um momento associado, a luz não, né, a matéria tiver um momento associado a ela, eu posso associar um comprimento de onda. E aí restava saber se a matéria se comporta como uma onda, toda onda possui uma equação. E o Schrödinger praticamente cartola essa equação. Não há uma demonstração efetiva de onde saiu a equação de Schrödinger, pelo menos não que eu conheça. Existem algumas indicações de possibilidades de coisas que ele tenha pensado para construir essa onda, mas essa equação, mas ela foi praticamente que tirada da cartola mesmo, tá? Mas no final, todas essas equações, elas têm a seguinte forma. Eu tenho um operador, tá? Vezes uma função, que é igual a um resto aí, né? Então, esse h aqui, ele é um operador diferencial. Certo? Ou seja, o h, ele é uma função de as derivadas com relação a x. Eu vou usar uma notação mais curta aqui, que é o seguinte: sempre que eu quiser escrever del x, eu vou escrever del x assim, tá? Se for escrever del t, vou escrever um... já fiz, né? Eu queria falar, mas... del t, então vou colocar um del t, certo?
E notem que aqui o que a gente está falando são equações de muitas variáveis. Por isso que a gente usa a noção de derivadas parciais, né? Então, a gente vai começar a falar de equações ordinárias, né? O que seria uma equação ordinária? Quando eu estou trabalhando com uma função é uma função de uma variável independente. Então, por exemplo, suponha que o x seja a minha variável e eu tenho uma equação que é uma função de x, certo? Então, isso me dá origem a equações diferenciais que são ordinárias. Agora, se eu tiver uma função que depende de mais de uma variável independente, então f de x, de y, então eu tenho equações que são parciais, porque eu realmente faço essas derivadas de modo parcial. Não sei se vocês viram no cálculo 2 derivadas parciais, provavelmente devem ter topado com um pouco sobre isso na termodinâmica, mas quando a gente trabalha com derivadas parciais, o que eu posso fazer eu posso fazer uma dimensão por vez, né? Uma direção por vez, uma variável por vez. Eu mantenho todas as outras fixas e vario uma delas. Tá? Então, por isso que a gente usa essa notação do del aqui, né? Tanto que no LaTeX mesmo isso aqui é conhecido como partial, né? De parcial. Então, eu tenho ali uma função, esse operador diferencial, ele é uma função dessas derivadas, certo? Da derivada no tempo e também das coordenadas e do tempo, tá? Então eu tenho aí um operador que pode depender disso. O f, ele é uma função conhecida, só que não é uma função das derivadas, uma função das coordenadas, por exemplo, tá? E só que ela pode ser tanto, isso aqui é importante, ela pode ser tanto escalar quanto pode ser vetorial, certo? Então, ou seja, ela pode depender se forma um número, né? Ou seja, pluga x, y, z dá um número, mas ela pode estar associado a um campo vetorial, certo? Então, as equações diferenciais são extremamente genéricas desse ponto de vista, tá? Então, todas essas equações a gente diz que eu apresentei, né, para vocês, elas são lineares. Lineares em psi. Como assim linear em psi? Se vocês olharem, nenhuma delas, por mais que eu possa ter derivadas de ordem superior, nenhuma delas eu tenho uma potência de psi, certo? Então, em geral, a gente trabalha com equações diferenciais que são lineares. Existem equações que não são, né? Por exemplo, eu poderia ter isso aqui, ó, psi nabla psi igual a zero, sei lá, igual a f de r, tá? Essa é uma equação que ela não é linear, porque tá vendo? Eu tenho um produto de psi vezes psi, tá? Então, né, lembrando que o que a gente está procurando justamente é quem é psi. Essa que é a solução da equação. Quem é essa função, tá? Agora, quando a gente tem equações que não são lineares, existem métodos para a gente tentar resolver. Alguns deles se baseiam justamente em tornar essas equações lineares, mas para o escopo do curso que a gente vai fazer e para muitos dos problemas da física, a gente vai estar, sim, preocupado só com equações que são lineares. Agora, a ordem. Opa, a ordem. Deixa eu juntar esse aqui. Do operador diferencial
define a ordem da equação diferencial. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma equação do tipo del3x psi mais del2x psi mais um g de x igual a zero, por exemplo, essa aqui é uma equação que a gente diz que é de terceira ordem, porque a maior derivação que eu tenho aqui é a derivação de ordem 3, tá? Então, a ordem do operador, do maior, né? A ordem do maior operador diferencial define a ordem da equação diferencial. Note que essa é uma equação que ela é linear, tá? Por que que ela é linear? Porque, tá vendo, eu não tenho nenhuma potência de psi, certo? A solução dessa equação é quem é psi de x, tá bom? Mas a equação em si, ela não tem potências disso. Então, a gente consegue classificar, beleza? Então, se eu tiver uma equação, por exemplo, del y, desculpa, del x de um y de x mais y de x igual a um f de y, note que essa equação ela é linear. Agora, se eu tiver uma equação do tipo del x de y de x mais y quadrado de x igual a zero, mais bonitinho, essa aqui ela é não linear. Tá? Outro exemplo seria uma equação do tipo y de x, sei lá, que multiplica del 2x de y mais y de x menos um f de y igual a zero. Tá? Notem que eu tenho esse produto, né? Então eu tenho potências desculpe, quadradas. Tá? Se eu tiver essa equação que está aqui, ela é linear, primeira ordem. Essa daqui, ela é não linear, também de primeira ordem. Já essa segunda aqui, ela é não linear. Vou continuar na cor aqui. Só que ela é de segunda ordem. Tá? E a ordem, ela define mais ou menos como a gente vai estudar a equação diferencial, certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, essa equação que está aqui, ó, a derivada quarta da função. O Matheus está perguntando, basicamente o psi tem que ter o maior expoente. Deixa eu só fazer aqui. Tem que ter o maior expoente para ser linear? Não, para ser linear, ele tem que ser 1, o expoente. Certo? Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, todas as potências aqui são 1. Tá vendo? Sempre potencial 1 de y aqui, ou psi, a função que é a função dependente, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho 2 nesse segundo exemplo que eu estou dando para vocês. Então, a linearidade morre aqui. Né? Ser linear é justamente isso, né? Y igual a x mais b, uma reta linear, porque eu tenho uma função de x elevado à primeira aqui. Tá? Se eu tivesse y igual a x² mais x,
Isso aqui seria uma função parabólica, porque eu tenho um x², ela não é mais linear. Então a linearidade ela se dá em termos da função dependente, né? Então eu tenho aqui a variável independente e eu tenho aqui a variável dependente, né? Ou a função da variável independente. A variável dependente ela é uma função da variável independente. E a potência da variável dependente determina se ela é linear ou não. Beleza? Tranquilo. Então, eu tenho essa equação, a derivada quarta de y de x, a derivada segunda com relação a x de y de x, mais y del y, assim, del y, ou desculpa, del x de y de x, tá? Que seria um y de x também, essa função aqui. Oh, caramba. Vem todo mundo pra cá. Aí. Y de x, certo? Igual a zero. Note que essa aqui é uma equação que ela é não linear. Porque tá vendo, eu tenho y vezes y. Por mais que tenha a derivada aqui, ela é não linear. E ela é de quarta ordem, tá? Agora, se eu tivesse o seguinte, uma expressão do tipo, eu tenho uma função, sei lá, uma g de x e y, que é definido por uma equação do tipo del x de g mais del y de g igual a zero, tá? Note que essa é uma equação que ela é linear, porque eu só tenho a primeira potência de g. É uma equação de primeira ordem, porque qualquer uma das derivadas aqui é de ordem 1. Ela é homogênea, porque é igual a zero, tá? Só que ela é uma equação diferencial parcial. Todas as que eu coloquei aqui em cima, elas são equações diferenciais ordinárias, né? Ordinário vem de uma única variável. Essa daqui é uma equação diferencial parcial, tá? Porque eu tenho mais de uma variável, beleza? E agora, como eu disse para vocês, a homogeneidade ela está associada a você ter ou não aquela função. Lembra que eu tinha aqui, ó? Onde estava? Aqui. Essa função conhecida. Se ela for uma função das coordenadas, então, das coordenadas independentes, das variáveis independentes, então ela é uma função não homogênea. Agora, se for uma constante, aí ela é homogênea, tá? Como assim? Bom, suponha que a gente tenha essa equação aqui, ó. Del y, desculpa, del x de y, lembra que o y é uma função de x, tá? Mais ômega ao quadrado cosseno de kx igual a zero. Tá igual a zero, então é homogênea. Não, porque aquele f, né, ele é uma função da variável independente, x. Então, essa aqui é uma equação diferencial ordinária, porque eu só tenho o y, que é uma função de x, certo? Quem eu quero saber, resolvendo essa equação. De primeira ordem, porque a máxima derivada que eu tenho aqui é 1, ela é linear, porque eu só tenho potências primeiras de y, e ela é não homogênea. Porque o f
é uma função da variável independente. Agora, se eu tivesse essa que está aqui, del x de y mais y ou igual a menos y, né? Como eu posso reescrever essa equação? Posso escrever como del y mais y igual a zero. Ou simplesmente ó, mais ρ sobre y0 para aproveitar, tá? Então eu tenho aqui um ρ sobre y0. Então, essa equação ela é uma equação diferencial ordinária, também de primeira ordem. Ela é linear, certo? Mas ela é homogênea. Beleza? Mas é só uma classificação, tá, gente? É que quando você tem a classificação, vocês vão ver que não existe, esse é um dos problemas das equações diferenciais, não existe um método universal para a resolução de equação diferencial. Então, muitas vezes, existem métodos para tipos específicos de equação diferencial. Então, o que a gente faz é classifica a equação diferencial para tentar resolvê-la. Então, o que a gente vai fazer é a gente vai passar por alguns métodos de solução de equação diferencial e os que seriam os mais comuns, mas existem uma infinidade de métodos que senão a gente não conseguiria passar por todos, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo? Então, vamos falar das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Tá? Equações desse tipo são aquelas que a função desconhecida ela é dependente somente de uma variável, né? Então, por exemplo, eu tenho aí um psi, ordinária, né? Por isso, psi de x, ou eu tenho um y de x, ou eu tenho um x de t, certo? Então, isso resulta em equações do tipo, por exemplo, del x de psi mais psi igual a zero, tá bom? Ou então eu tenho aqui del y mais um ômega ao quadrado y igual a zero. Eu posso ter um del t de x menos k ao quadrado x igual a 12, sei lá, porque, certo? Então, tá vendo? Eu só tenho uma única variável, né? Eu tenho uma variável independente e eu tenho uma função dessa variável, por isso é uma equação diferencial ordinária. Uma outra anotação que é costume a gente usar também, gente, é o seguinte. Quando eu tenho uma derivada, seja uma equação ordinária, eu substituo o símbolo de derivada por um apóstrofe. Então, por exemplo, eu ponho esse cara aqui. Esse cara é exatamente como a derivada com relação à variável independente da função da variável independente, certo? Então, essa primeira equação aqui, ela seria psi' mais psi igual a zero. Então, assim, às vezes fica mais prático de escrever, tá? A segunda equação que está aqui
ela seria psi' mais ômega ao quadrado, desculpa, y, né? Y' mais ômega ao quadrado y igual a zero. No caso do tempo, né, por uma questão, acho que de histórica e tal, quando a gente tem uma derivada no tempo de uma função do tempo, sei lá, x de t, a gente substitui isso por um pontinho em cima, tá? Então, essa terceira aqui, ela seria uma coisa do tipo x ponto menos kx igual a 12, tá? E aí vocês devem ter imaginado que se eu tiver uma equação do tipo del2 de x de y mais y igual a zero, isso aqui vai ser escrito como y duas linhas mais y igual a zero. E se eu tiver, por exemplo, uma derivada no tempo segunda de x mais uma derivada no tempo primeira de x mais x igual a t, então essa aqui vai ser um x dois pontos mais x ponto mais x igual a t, tá bom? Se eu tiver a equação de Schrödinger, então ela vai ser alguma coisa do tipo, se for uma equação de Schrödinger unidimensional, CH2 sobre 2m, a derivada segunda com relação à posição de psi mais v psi, que é igual a i h, a derivada no tempo de psi, tá? Então essa equação aqui passa a ser menos h2 sobre 2m, psi duas linhas, mais v psi, que é igual a i h psi ponto, tá? Então é só uma questão de notação. Então se vocês virem aí apóstrofe ou se vocês virem pontinho, é isso que significa. Note que isso simplifica um pouco a notação, né? Porque substitui escrever tudo isso aqui pelos dois apóstrofos, mas quando você tem derivadas muito grandes, 5, 6, né? Imagina que você tivesse a quinta derivada de psi. Isso aqui ia ser psi 1, 2, 3, 4, 5, né? Então fica mais chato de escrever. Uma outra possibilidade que também existe é você escrever isso aqui como sendo, por exemplo, um psi 5, né? Põe entre parênteses assim para indicar, mas em geral desculpa, em geral se for usado esse tipo de notação, isso vai estar indicado, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Ou não? Não? De boa? Estão quietos? Milhões de coisas na cabeça nesse momento, amigo. Oi? Tô processando ainda. Processe. Só não trave. Então, vamos supor, né, começar a olhar os nossos métodos, que eu tenho o t como sendo a variável independente. E o y é a variável dependente. Isso significa que o y ele é um y de t, tá? Uma função de t. Uma equação diferencial de primeira ordem, em geral, ela vai ser do tipo y ponto, né? Mais uma função do tempo vezes o y, que é igual a uma outra função do tempo, tá? Então, de modo geral, uma equação de primeira ordem vai ter essa cara aqui. Horas
esse cara vai ser uma função mesmo do tempo, o P de t, horas ele vai ser uma constante, horas o G de t vai ser uma função do tempo e tal, mas uma equação de primeira ordem vai ter linear, né? É uma equação diferencial ordinária de primeira ordem linear, vai ter esse cara, vai ter essa cara. Então, esses P de t e G de t são funções contínuas bem comportadas, então funções suaves. O matemático gosta desse termo. Não é suaves, é suaves. Da variável independente, t. Tá? Então, ou seja, fácil de integrar, não é descontínuo, não tem polos, não tem nenhum problema. Beleza? Aí, o principal método de solução é um método chamado fator integrante. Certo? Então a gente vai manipular essa equação que tem essa cara para poder resolver. Então, a gente imagina que existe uma outra função μ de t, certo? Que também é uma função suave, diferenciável, tá bom? E que a gente pode multiplicar a equação diferencial como um todo. Então a gente tem μ y ponto mais μ p de t. Eu vou omitir os p de t aqui para ir mais rápido, tá? Então é tudo função de t aqui, certo? P y igual a μ g, certo? Então eu tenho essa função. Eu vou multiplicar e agora eu vou assumir. Então isso é uma assunção. Eu vou assumir que, independente do t, de quem seja o μ, né? Então, ou seja, para qualquer μ de t, esse termo que está aqui, ó, μ é igual a μ ponto, tá? Eu estou assumindo. Por quê? Em tese, eu posso escolher o μ tal que o produto μ vezes p seja dado por essa equação que está aqui. Entenderam? Então, eu vou escolher uma função tal que eu vou... esse não é para qualquer... Na verdade, independente de quem seja um μ, eu vou escolher uma função tal que o produto dessa função com p seja dado pela derivada primeira do μ com relação ao tempo, né? Só lembrando que μ ponto nada mais é do que del t de μ, tá? Então é isso que eu quero fazer. Uma vez que o p é contínuo, a gente pode encontrar esse μ que satisfaz. E aí eu vou substituir na equação diferencial, né? Por quê? Vamos lá. Ó, μ y ponto mais μp é o μ ponto. É y igual a μ vezes g. Olha esse lado que está aqui. Eu tenho duas funções de t. Eu tenho o μ, que é um μ de t, e eu tenho o y, que é um y de t. E aqui eu tenho uma função vezes a derivada da outra, mais a derivada da uma vezes a outra. Isso lembra alguma coisa para vocês? A derivada de uma multiplicação de função. Exatamente. Regra da cadeia. Exatamente. Então, isso aqui nada mais é do que a derivada no tempo do produto de μ por y.
que é igual a μ vezes g. Tá? Por quê? Derivada do produto vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, que é esse termo que está aqui, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, que está aqui, regra da cadeia. Daí, a escolha dessa função que satisfaça essa expressão que está aqui. Por quê? O que aconteceu? Agora, eu tenho essa nova equação diferencial. Note que eu não sei ainda a solução da primeira. Você fala, pô, mas você está complicando. Eu já tinha 3 coisas que dependiam do tempo, você está pondo uma quarta. Mas essa função aqui, ó, eu posso reescrever ela. Eu tenho, ó, explicitamente, como todo mundo é derivada do tempo, eu vou pôr derivada total. Todo mundo é função só do tempo, eu vou pôr derivada total. Então eu tenho d de dt de μ y, que é igual a μ g. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso integrar isso aqui no tempo. Tá? Tudo que eu faço numa equação, se eu fizer dos dois lados, tá ótimo. E aí que vem o chance da coisa. Pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral aqui é muito fácil de fazer. Por quê? Eu estou integrando uma coisa que eu estou diferenciando. Então, isso aqui nada mais é do que o próprio diferenciando aqui, mais uma constante, ou vamos colocar um menos aqui, porque tanto faz, é uma constante, só para depois ficar mais bonitinho, que é igual a essa integral. Integral de μ g dt. Mas note que tanto μ quanto g são funções continuáveis. Então, fazer esse lado da expressão é muito fácil. Então, toda equação diferencial de primeira ordem, ela requer uma constante de integração. Certo? Então, ou seja, sempre que eu tiver uma equação integral diferencial de primeira ordem, eu preciso de uma constante de integração. Essa constante de integração que vai me dar as bases, por exemplo, físicas do problema. Né? Ela pode ser, por exemplo, a condição inicial do problema. Lembra que eu posso ter um carro que anda a 20 km por hora por 10 horas. Onde esse carro chega? Depende de onde ele sai. Certo? Então, ou seja, eu preciso de uma condição inicial. Beleza? Então, uma equação diferencial de primeira ordem necessita de uma constante de integração. Se eu tivesse uma equação diferencial de segunda ordem, então eu preciso de 2 constantes de integração. Tá? E agora ficou fácil, né? Porque quem que eu quero? Eu quero saber quem que é o y. Basta resolver para y. Então eu tenho aqui μ y igual a integral de μ vezes g dt. E aí, mais c, só por isso que eu pus o menos, só para trazer ele positivo, tá, gente? Então, não muda nada, é uma constante. E aí eu isolo o y. O y vai ser dado por μ g dt mais c dividido por μ. Está aqui a solução da equação diferencial. Certo? Equações que têm aquela cara, né? Então pronto, beleza, a gente pode ir embora. Tá certo? Na verdade não, né? Quem é μ? Mas eu tenho uma outra equação diferencial aqui, ó. Essa que está aqui em cima. É outra equação diferencial de primeira ordem, linear, que eu consigo resolver da mesma forma. Né? Então, eu tenho que saber, na verdade, quem é μ. Mas eu sei que a derivada no tempo de μ igual ao próprio μ vezes o p. Tá? E aí, tudo que é μ vai para um lado, tudo que é p vai para o outro. Eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre
Mi ddt de Mi, que é igual a P. Tá? Eu tenho aqui 1 sobre uma função, a derivada da função. Isso aqui, gente, não sei se vocês estão reconhecendo, mas é nada mais do que a derivada com relação ao tempo do logaritmo de Mi. Lembra? Derivada do logaritmo de uma função é 1 sobre a função vezes a derivada da função. Tá bom? Igual a P. Qual que é o próximo passo? Integrar no tempo. Certo? Lembrando que o P em si eu conheço. Tá? Então deixa eu só passar para outra página aqui. Então, o P eu conheço. Vamos copiar você. Bom, mais uma vez pelo teorema fundamental do cálculo, né, a integral de uma coisa que está sendo derivada é a própria coisa. Então tem aí ln de Mi, mais uma outra constante de integração, vamos pôr assim um C0, tá? Igual a integral de P dt. Então, o Mi, né, o logaritmo de Mi, vai ser igual a integral de P dt mais esse C0. Então, o Mi nada mais é do que a exponencial da integral de P dt mais C0. Exponencial da soma é o produto das exponenciais, então vou colocar aqui ó, um E C0 E integral de P dt. Tá? Aí eu posso falar que isso aqui é uma outra constante C1, certo? Porque se o C0 é uma constante, o C1 é uma outra constante. A exponencial, né, do C0 é uma outra constante de PDT. Você fala, pô, Aníbal, mas aí você tem duas constantes de integração. Não, na verdade não. Por quê? Né, vou só enfatizar então que o Mi pode ser escrito como sendo C1, a exponencial da integral de PDT, e aí eu posso voltar na nossa querida expressão aqui. Vamos levar ela lá para baixo. Opa, cadê você? Jura, meu amigo? A integral vai ficar. É que na hora que eu mudar de página ele ferrou. Deixa eu pôr aqui e buscar tirar aquela integral de lá, senão vai virar uma bagunça aqui. Eu não preciso disso, né? Isso aqui eu posso apagar. Tá, então eu tenho uma integral aqui. Certo? Então eu tenho agora essas duas expressões. E aí, eu posso juntar as constantes, tá? Por isso que tanto faz quem está aqui. Tá? Se vocês quiserem fazer essa conta, ficaria assim, ó. O y igual a integral, o Mi, esse C1 sai da integral, ó, C1, a integral de Mi, o Mi é a exponencial, vou pôr entre parênteses, exponencial da integral de P dt vezes G dt mais C dividido por C1, a exponencial da integral de P dt, certo? Então, ó, esse C1 cancela com esse C1, esse C fica C dividido por C1, né? Então, isso aqui passa a ser a integral
da exponencial da integral de P dt, G dt, mais, lembra que esse cara aqui vai ser só um C sobre C1, tá? Então C sobre C1 chamamos um cetil, onde o cetil é C sobre C1. Por isso que eu falei que era só uma constante de integração. E tudo isso aqui dividido pela exponencial da integral de P dt. Agora sim ficou bonito. Essa é aquela hora que sua mãe olha, vê que você está escrevendo isso aqui e fala que você é louco. Tá? Não sei se vocês já viram aí uma expressão mais bonita do que essa. A integral da exponencial da integral. Tá? Mas, em tese, esse é um modelo, é um método relativamente simples para uma gama de expressões, de equações gigantesca, certo? Então, assim você fala, Nil, nossa, mas eu vou ter que usar essa expressão? Não, porque assim, eu mostrei para vocês o método, mas em geral é mais fácil você aplicar o método durante a solução do que tentar escrever tudo isso aqui, certo? Então, o procedimento para a gente fazer essa solução. Fala, Leonardo. Ô, Aníbal, você poderia só explicar por que que o alieno se transforma em, que eu esqueci dessa parte, que eu não me recordo. Sim, claro. Deixa eu achar ele aqui. Opa, passou já, não vi. Ah, tá aqui. É o seguinte, sempre que eu tiver o logaritmo de um A igual a um B, eu posso, para inverter essa equação, eu posso tomar a operação inversa do logaritmo, né? O logaritmo neperiano, o ln, é o logaritmo na base e, né? Então a operação inversa vai ser exponencial do logaritmo de A. Tudo que eu faço numa equação eu tenho que fazer dos dois lados, igual a exponencial de B. Só que isso aqui é dar um passo para frente e um passo para trás, né? A exponencial do logaritmo é o próprio valor que está aqui dentro. Então, isso aqui é o próprio A. Então, A igual a exponencial de B. Tá? Então, aqui ó, eu tinha o logaritmo igual a alguma coisa. Então, o inverso dessa expressão é a exponencial daquela coisa. Beleza? Beleza, obrigado. Não. Então, qual que é o procedure? Ô, amigo, Oi, pode falar. esse problema que você resolveu aí é mais ou menos tipo um PVI, um problema de valor inicial? Pode ser. Se a equação diferencial representar um problema de valor inicial, sim. Aí você vai resolver a equação diferencial. Certo? Então, qual que é o... legal. Qual que é a ideia do procedimento? Primeiro passo é regrinha de bolo, gente. Primeiro passo, eu preciso colocar a equação diferencial nessa forma. Y', né? Ali estava ponto, eu acho que eu estava usando ponto porque era uma função do tempo, né? Só conferir se era isso mesmo. É uma função do tempo, tá? Derivada. Então, procedimento. Coloca nessa forma. Y' não é igual. Y' mais... O sinal é importante, tá? O mais aqui, porque ele facilita um pouco a vida. Na hora de fazer a regra da cadeia. Então, Y' mais P vezes Y igual a G. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu determino o fator integrante. Mi vai ser a exponencial da integral de P dt. Por isso que é importante a gente colocar nessa forma, tá? Para eu saber exatamente quem é o P. O terceiro passo, eu vou multiplicar a EDO por Mi. Então, EDO
vezes mi, tá? E aí eu verifico que eu tenho DDT, nesse caso, DD, sei lá, qualquer coisa, aqui, vamos por DDT, vamos supor que seja essa variável, de T, porque está aqui, então deixa eu só voltar o pontinho aqui, só para manter a notação. DDT de mi y igual a mi y ponto mais y mi ponto, onde mi ponto igual a mi p. Tá? Então eu vou encontrar isso e eu preciso verificar se está funcionando. Certo? Depois disso, eu vou integrar a EDO um tempo. Ou na variável, né? Na variável, vou até deixar mais genérico. Na variável independente, tá? Lembrando que eu preciso tomar conta ali da constante de integração, ela não pode sumir. E aí, uma vez que eu integrei, eu vou ter o y como uma função do negócio, né? E aí o que eu preciso fazer é resolver para y. E aí eu determino o y de x. Certo? Então tá. Então vamos lá. Exemplo. A lei de Boyle, certo? Dos gases. Ela é uma equação diferencial do tipo dV dP igual a menos Vp. Tá? Então a gente já começa a observar o seguinte, que o V, o volume, ele é uma função da pressão. Então o P é a variável independente e o V é a variável dependente. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar naquela forma y, nesse caso, vamos pôr o pontinho, y ponto mais py igual a g. Tá? A gente tem que pôr nessa forma, que é a que está aqui em cima. Bom, aí basta eu trazer esse termo para cá, tá? Então eu tenho dv dp, ou simplesmente v', né? V', esse termo está aqui, mais, o sinal nos ajuda já, 1 sobre p v igual a 0. E a gente identifica que, olha, cuidado só, né? Esse P aqui é de pressão, tá? Não é o mesmo P de lá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Na equação, esse aqui é um P minúsculo. Então, ó, o P minúsculo igual a 1 sobre P maiúsculo, que é a pressão. Beleza? Só para vocês não se confundirem. E o G igual a 0. Beleza? Então, fiz o primeiro passo. Coloquei na forma que eu queria. O segundo passo é calcular o μ, certo? Que é a exponencial da integral de P dt. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular a integral. P dt. dt não, né? Ó, integral de Pzinho variável independente. Então, isso aqui é equivalente. A integral. Quem que é o Pzinho? 1 sobre Pzão, variável pressão. A variável independente é o próprio P. Então, é dPzão. Então, isso aqui vai ser a integral de dP sobre P. Vamos lá, gente. Qual que é essa? Quanto vale essa integral? Exatamente. ln de P mais uma constante. Tá? Então, o que eu preciso fazer?
O μ, lembrando que ele é uma função do P maiúsculo aqui, vai ser a exponencial da integral de 1 sobre Pzão dPzão. Então, exponencial do ln de P mais C, certo? Então, isso aqui ó, dá exponencial do ln de P, exponencial de C. Lembrando que isso aqui é uma outra constante, vamos colocar assim um C', tá? E exponencial do logaritmo é a própria variável que está ali, tá? Então, eu tenho aqui o μ de P é essa função. Esse é o fator integrante. Então, beleza. Agora, a gente vai fazer o terceiro passo, que é multiplicar os dois lados da EDO por μ. Lembrando, a EDO está aqui em cima, né? Ó, vou pegar ela aqui. Então, eu tenho V' mais 1 sobre P. V igual a zero, e aí eu preciso multiplicar isso aqui por μ. Então, isso aqui vai ser V vezes μ. Então, eu tenho V', C', P, mais, lembrando, isso aqui é o μ. 1 sobre, ou V, vamos simplificar a vida, V sobre P, C', P, tá bom? Igual a 0 vezes C'. Tá vendo que aqui é outro ponto que o C' vai embora. Tá vendo? Como a gente vai multiplicar todos os termos, o C' cai fora daqui. E o que eu vejo? Que eu tenho, basicamente, V' vezes P mais V igual a zero. Isso aqui é exatamente ddP de V' de V vezes P. Certo? Porque ó, a derivada do primeiro vezes o segundo está aqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de P com relação a P é 1, igual a zero. Então, isso aqui está certo. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver, integrar essa equação que está aqui. Né? Então, esse é o passo 4. Preciso integrar. Então, eu tenho a integral de... Fala lá, Matheus, pode falar. Eu não entendi a parte que você multiplicou o μ pelo outro lado da equação. Não ficaria zero? Ah, é. Aqui é o zero. Eu só não pus. Porque se é de zero, quer dizer que eu posso cancelar todos os termos. É só isso que eu queria dizer. Tá bom? Deu certo ou não? Eu só não escrevi ele aqui. Tá? Então é C vezes zero. Aí, ou seja, eu posso cancelar porque todos os termos da equação têm esse C'. É só isso. Então, tá aqui ddP de VP dP igual a zero. Isso significa que VP mais ou menos uma constante K é igual a zero. Tá bom? Então, o quinto passo é resolva para a variável dependente V. Então, eu tenho aqui VP igual a K. Então, o V igual a K sobre P. Certo? Beleza? Então, ou seja, essa é a solução. Depende desse K. Lembrando que isso aqui sai, por exemplo, de uma condição inicial do problema. Tá? Mas notem o seguinte, né? Eu segui a sequência,
Só para vocês verem que o procedimento funciona. Mas se a gente já olhasse aqui, ó, eu tenho a derivada de alguma coisa igual a zero. Quando que a derivada de alguma coisa dá zero? Não, quando é constante. Depende da variável. Exatamente. Quando é constante em relação à variável. Então eu já poderia daqui direto falar que VP igual a K. Então que V igual a K sobre P. Tá vendo? Tá? Eu só estou mostrando que eu poderia sair daqui porque eu tenho uma derivada igualada a zero. Tá? Sempre que eu tiver uma derivada de alguma coisa igualada a zero, aquela coisa igual a uma constante. Né? Não depende, pode ser uma variável, pode ser uma função, mas não é uma função da variável que está sendo derivado. Tá? Beleza? E aí, essa é a solução. Se a gente fez direitinho, é a solução. Então ela deve satisfazer a EDO. Como assim satisfazer? Significa que se eu puser essa solução na EDO, ela tem que funcionar. Quem que é a EDO? Vamos pegar ela, lembrar dela lá em cima. É essa que está aqui, ó. dV dp igual a menos V sobre P. Vamos ver se ela satisfaz. Né? Então eu tenho dV dp igual a menos V sobre P. Tá? Então, quem que é dV dp? É o que está aqui. Né? Tá certo essa equação diferencial, gente? Deixa eu ver se eu não fiz besteira aqui. Tá. Então, quem que é a derivada de V com relação a P? Então, ó, é ddP de K sobre P. O K é uma constante, né? Então, K ddP de 1 sobre P, ou P a menos 1. Fica mais fácil até da gente ver. Então, isso aqui dá menos K, né? O menos K é aqui. A derivada desse cara, P a menos 2. Então, tá aqui. Beleza? E aí, eu vou substituir o V aqui. Né? Quem que é menos V sobre P? Tá? Estou fazendo separadamente. Quem que é menos V? Isso aqui vai ser menos 1 sobre P vezes o V. Só que o V é K sobre P. Então isso aqui dá menos K sobre P ao quadrado. Tá vendo? Então isso tem que ser igual a isso. Beleza? Então realmente essa solução aqui, ó, é solução da equação diferencial. Porque se eu coloco ela na equação diferencial, ela dá que zero é igual a zero. Né? Porque ela é solução. Certo? Então ela satisfaz a equação diferencial. Beleza? Alguma dúvida? Não? Entenderam tudo? Tranquilo. Facinho, né? Processando um pouco. A princípio é Facinho. entendido, né? Agora, tipo, se der um exercício, vamos ver se entendemos mesmo. Agora, mas olha aqui, existe uma outra forma de fazer essa solução, tá? Então tem aqui, ó, dV/dP igual a menos V sobre P. O que eu posso fazer é o seguinte, vamos assumir que o V vai ser sempre diferente de zero. E aí, eu posso passar esse cara dividindo. Então passa a ser assim, ó, 1 sobre V dV dP é o que a gente chama de separação de variáveis. Tudo que é V eu ponho do lado, né, exceto a diferenciação, né? E tudo que é P eu coloco do outro lado. Então isso aqui dá 1 sobre P. Quando eu faço isso, eu posso agora integrar os dois lados dessa equação na variável Menos 1 independente. sobre P, né? É menos 1, obrigado. Deixa eu mudar até a cor aqui para manter. Eu posso integrar na variável independente. Tá?
Ó, pelo teorema fundamental do cálculo, na verdade, ainda não posso aplicar, mas eu posso observar o seguinte, que eu tenho 1 sobre uma função vezes a derivada da função. Isso aqui nada mais é do que a derivada do logaritmo da função. Tá? E aí o que sobrou é a integral em dp. Agora sim eu posso usar o teorema do cálculo. Menos a integral de dp sobre p. Tá? Bom, quem que é isso aqui? É a própria logaritmo de p mais k, uma constante, e isso aqui igual a menos o logaritmo de p. Beleza? Eu vou pôr um k tio aqui, porque agora eu vou tomar a exponencial, porque eu não... logaritmo, desculpa gente, aqui não é p não, é v. Né? Lógico, é a função que está ali dentro. Então, eu tenho aí logaritmo de v igual a menos ln de p menos um k tio. Tomando a exponencial dos dois lados, a exponencial do logaritmo é a própria função. Isso aqui é a exponencial de menos ln de p menos o k tio aqui. Eu posso separar isso aqui na exponencial de ln de p, exponencial de menos o k tio que está aí, tá? Isso aqui dá o próprio menos p. Não, o que eu fiz? Ah, o menos Amigo, não. ali é P, não é? Oi? Ali onde? Ali você aplicou exponencial dos dois lados, vai ficar P. Ah, sim, mas olha esse sinal negativo aqui, ó. Pela propriedade do logaritmo, esse cara aqui vem para cá, menos 1. Certo? Então, isso aqui me dá 1 sobre p. Beleza? E esse cara aqui me dá um k. Beleza? E aí, eu tenho o que eu tinha ali, né? K sobre p. Ah, mas e o sinal que tinha na outra? Pô, o sinal é uma constante. Apesar que aqui ficou positivo, né? Também. Poderia ser negativo. Tá bom? Então tá aqui. É a mesma equação diferencial resolvida de duas maneiras distintas. Tá? Então, é isso. Esse é o método do fator integrante. Ele é realmente útil, né, para a gente resolver as coisas. E aí eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês fazerem. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma coisa? Sobre os exercícios, eu acho que teve uma das últimas séries de matrizes pra gente resolver, que eu também acabei perdendo prazo Ah, e não você me mandei. Eu fiz, mas falou. não mandei. Você me Mas falou. eu acho que nessa mesma onda teve dois que eu fiz a mesma coisa. Tá. Entanto que eu mandei uma e pulei. Você pode mudar o prazo ou eu perdi? Não, posso. Calma. Eu sei. Eu acho que você mesmo mandou e eu acabei esquecendo de fazer, né? Ah, fui eu que mandei, amigo. Ah, foi você, João Paulo? Então, Foi não. o penúltimo exercício. Ou o penúltimo, foi matriz notação de Dirac. É, foi essa Aham. mesmo. Eu também. Eu acho que é Passou do. porque. Ô, Ah, João, Tava muito curto o prazo. isso que Tava a gente tava acostumado, né? Eu ah, acho que foi, há eu uma senti a mesma semana. coisa. Você tava dando 2 ou 3 semanas de prazo, tipo assim. Aí aham. eu tava deixando acumular um pouco e eu fazia uma levada. E aí eu fui Entendi. deixando acumular esse, na hora que eu fui mandar, putz, tava 6 dias Não, atrasado. tranquilo, não esquenta a cabeça. Aníbal, Pode eu falar. também ia perguntar a respeito disso, que eu também devo ter ali 1 milhão de atividade atrasada ali, que depois que passou do prazo não tem como postar mais, mas eu já fiz ela. Vai ter em alguma data lá, você vai abrir de novo pra colocar ou perdeu? Porque tem bastante, eu fiz bastante, mas tem algumas que eu não consegui fazer dentro do prazo. Então, Entendi. porque, assim, eu vi a aula,
Uhum, Aí, só que depois de eu ver a aula, mesmo que eu tenha entendido o que estava na aula, quando chega no exercício lá, eu percebo que algumas coisas eu não entendi. Aí o prazo de entendi. eu buscar, estudar e entender para fazer aquilo, eu consigo fazer, mas depois do prazo. Não, E aí não dá tranquilo. para entregar atrasado. Eu abro. O problema é que o Moodle é chato para fazer isso. Vamos aproveitar que vocês estão aqui. Vamos lá. Eu vou começar de trás para frente, dos últimos para os primeiros. Então, a última diagonalização de matrizes, é esse que vocês perderam prazo? Isso eu enviei. Esse Você é, enviou. o que eu não enviei foi a notação de Dirac. Ah, não, a Notação de... notação de Dirac não, a matriz de Dirac. Tá, o Leonardo Lima, você... Alves, né, na verdade. Quem que falou Eu aqui? tô O abrindo o Ferreira. Moodle aqui para ver aqui qual que Tá, são os que eu não a consegui. de notação de Dirac. Então vamos lá, deixa eu editar aqui. É porque eu tenho que editar um por um, por isso que é chato. Eu vou aumentar aqui ó, a data de limite para dia 18 de março. Beleza para vocês? Eu já vou mandar agora, na verdade, já Né? tá aqui no PC. Tranquilo. É porque aí eu só preciso mudar o dia. Tava 18 de fevereiro, já mudo Eu março. também já tenho um monte de exercício feito que eu só preciso procurar ali onde que tá os PDF, mas aí eu já tenho um monte de Tá, exercício que eu fiz, mas não consegui entregar. não, tranquilo. Eu vou abrir esses aqui. Acho que o importante é isso, moçada, que vocês façam, não tenham. Ô, Nimbu, uma dúvida que eu tenho sobre os exercícios, por que você Hum, não deixa a matéria, tipo assim, a matriz de noção de Dirac, aí deixa como um arquivo só pra gente já mandar tudo direto? É um pouco trabalhoso tirar a foto de exercício por exercício e aí mandar cada PDF em cada exercício, entendeu? pode ser. É que pra mim corrigir assim acho que é mais simples, porque eu corrijo por tarefa, entendeu? Eu corrijo todos de uma vez aquele exercício. É só isso. Eu vejo Ah, se entendi. Não, mas se for mais. é, Tá pra muito ruim, aí correção. também tudo bem. Para correção é mais simples, que senão eu teria que ficar passando por vários exercícios. É, também é questão de gosto. Então, ó, esse já de dotação de gira que eu já modifiquei aqui, tá? Já tá certinho para vocês aí.